Como saber se eu estou realmente no caminho certo? Como saber se realmente eu estou trilhando o caminho que Deus tem para mim? Se o livro que Ele escreveu, eu estou vivendo ele, eu estou escrevendo o meu próprio? Como ter certeza de que eu estou construindo o futuro que Deus espera de mim? Você tem essas dúvidas? Você quer saber se de fato você está no caminho para viver tudo aquilo que Deus tem para você? Então fica conosco até o final desse vídeo e certamente você vai encontrar a resposta. Seja muito bem-vindo a mais um Café com Sabedoria. Esse é o momento perfeito para você pegar o seu café, pegar a sua sabedoria. Pega um marca-texto também, você que é homem é só um, você que é mulher fica à vontade. E nós vamos estudar, enquanto eu preparo um café aqui, a sabedoria divina. Esse quadro nasceu no meu coração e nós já estamos com vários episódios lançados, então eu quero te convidar a assistir os anteriores depois que você terminar esse aqui, porque certamente a sabedoria divina vai crescer na sua vida. O último episódio ficou incrível, a gente falou como você pode adquirir sabedoria na prática. Você vai aprender a adquirir sabedoria na prática. Você pode ver que eu estou com uma caneca aqui diferente, prefiro essa sem nenhum rótulo, até a gente fazer, por que não, a caneca do café com sabedoria. Você acha uma boa ideia? Então comenta aqui abaixo que eu vou saber se você também acha uma boa ideia. Bora lá? Vamos descobrir se você está no caminho certo, na direção correta, se você está no caminho que você vai viver os propósitos de Deus, ou você está no caminho onde no final Deus vai olhar para você e vai falar assim, ó, eu tinha tudo isso aqui para você viver. Você já parou para pensar nisso? Que pode chegar um dia que Deus vai te levar no céu. A gente sempre pensa no céu, né? A nossa morada vai ser na terra. Mas esse é assunto para outro vídeo. Mas vamos imaginar no comum que as pessoas costumam pensar. Deus te leva até o céu em uma sala onde está escrito assim na porta, Gustavo Silva. Aí você entra, é toda a vida do Gustavo Silva, mostrando diversos takes, diversos momentos que o Gustavo Silva deveria ter vivido. Mas como ele não tomou as melhores decisões, ao invés de ele se aproximar dessa decisão ou desse realizar, ele se afastou. Imagine a frustração de saber que você poderia ter sido uma grande pessoa, com sucesso em todas as áreas, cumprindo o propósito de Deus, com uma família linda, e você terminou ao contrário disso. Existe esse risco, mas tem como evitar esse risco? Tem. Provérbios capítulo 9 vai nos ensinar a como evitar esses riscos e a gente ter certeza de que estamos construindo aquilo que Deus quer. Abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo de número 9, onde ele já começa dessa forma. A sabedoria edificou a sua casa, já lavrou os seus 7 pilares. Olha que interessante, ele está deixando claro aqui para nós que a sabedoria de Deus é quem edifica a casa. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você anote no Café com Sabedoria de hoje, que vai responder a sua pergunta se eu estou em direção ao propósito de Deus ou se eu estou no caminho errado, eu estou indo para o lugar que Deus não tem para mim. Gente, eu estou com esse café novo também, tá cheio de novidade esse episódio. Estou com esse café novo do Mocha Club, vou provar aqui, tá até fechadinho, ó. Eu provei esse outro sabor que chegou uma vez e agora eu vou provar esse aqui que é o Vodinda. Vamos ver se é bom. Enquanto nós não temos um patrocinador oficial de café, nós vamos provando, vamos vendo qual a gente gosta mais, tendo experiências diferentes. Mas anote aí, o primeiro ponto para você ter certeza que você está construindo em direção ao que Deus tem para você é se você está edificando a sua vida com sabedoria. Porque essa casa aqui não é literalmente uma casa, né, gente? Uma casa como essa que eu estou, uma casa como você está, ou talvez você esteja no seu trabalho, enfim, você entendeu. Veja, a casa em si é a vida. A sabedoria que constrói a vida. Mas não qualquer vida, a vida que Deus espera que você viva. A pergunta que eu teria para você é, você tomou as suas decisões até hoje com base na sabedoria divina? Você já tinha sabedoria como prioridade na sua vida? Você já amava a sabedoria? Você já pagava o preço para você ter sabedoria? Porque esse é o primeiro ponto. Se você não tiver a sabedoria como prioridade, você não vai construir a partir dela. Agora, se você tem ela como prioridade, aí sim, cheiro maravilhoso. Aí sim,
Você constrói a partir daquilo que a sabedoria quer para você. E a gente já aprendeu que a sabedoria é o próprio Cristo. Então é a partir do que Cristo quer para você. Então esse é o primeiro ponto. Anota o segundo ponto. Saber o que eu quero também vai dar direção para mim construir no caminho certo e naquilo que Deus tem para mim. Qual que é o problema de muitas pessoas, de muitos crentes? Uma vez eu fiz um atendimento com uma pessoa, estava aconselhando ela, a gente chama de aconselhamento pastoral, e ela falou assim, eu tenho muito medo de fazer coisas. Eu falei, como assim? Ela falou, eu tenho muito medo de ficar fazendo algumas coisas, porque eu tenho medo de não fazer a vontade de Deus. Então eu tenho medo de servir na equipe errada, na igreja errada, de começar o projeto errado. Eu tenho medo de pensar que eu estou construindo minha vida fora daquilo que Deus está me permitindo. E ela começou a apresentar algo nessa linha. E aí eu falei, tá, mas o que você tem feito hoje que tem te colocado em dúvida? Ela falou, então, eu não tenho feito. Eu tenho pensado e orado e enquanto eu não espero, enquanto Deus não confirma, eu não tenho feito nada. Nada exatamente. Aí eu falei assim, isso é um erro. Por quê? Porque não é uma desculpa você ter dúvida daquilo que Deus quer de você ou aquilo que Ele não quer de você, você ficar com a bunda sentada na cadeira esperando que a confirmação chegue. Qual que tem que ser o nosso foco? A gente cria as metas, os projetos, o que nós queremos, apresentamos diante de Deus, consagramos a Ele, nós já falamos disso em outros episódios, te consagra diante de Deus o nosso projeto, apresenta a Ele e vai para cima. Ah, Gustavo, mas como eu vou saber se é de Deus ou não? Aí a Bíblia diz assim, depois que você consagra os seus planos ao Senhor, Ele estabelecerá os seus caminhos e endireitará as suas veredas. O que significa isso? Se esse projeto não for de Deus, como você consagrou a Deus, não é mais seu, é dele. Então Ele vai tirar de você e te colocar no lugar certo. Você pegou isso aqui ou não pegou? Então não é uma desculpa você ficar esperando confirmação de Deus. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber o que está no seu coração. Aliás, a Bíblia diz assim, que de Deus é o querer e dele também é o efetuar. Então você pode ficar tranquilo. Você só precisa saber o que você quer. Você sabe o que você quer da sua vida? Você tem noção do que você realmente espera dessa vida? Ou você está vivendo a sorte, esperando as coisas acontecerem? Esse é o segundo ponto. Você precisa saber o que você quer. Escreva aí o terceiro. Abandonar pessoas e ambientes tolos. Isso não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Está aqui no verso de número 6. Olha o que vai te dizer. Verso de número 6 do capítulo 9. Abandona os tolos e vive. Ide pelo caminho do entendimento. Pegou ou não? Deus tem um lugar para você, longe de pessoas tolas. Quem são os tolos? São aqueles que zombam. Às vezes você posta assistindo Café com Sabedoria, a pessoa manda risada para você. Às vezes você posta que está lendo um livro, a pessoa dá risada de você. Posta que você está num evento, a pessoa está zombando de você. Esse é o tolo, é o zombador. É aquele que não quer nada da vida, só quer zombar de quem quer. Então, você precisa sair das amizades de pessoas que não querem crescer, pessoas que não querem avançar. Isso aqui não é um papo de coach, não, que você precisa andar com pessoas melhores do que você apenas, não. Isso aqui é um papo sério, bíblico, que nós não devemos andar com um tolo. Aí ele diz assim, abandona o tono e vive. O que significa que quando a gente está com pessoas tolas, a gente nem consegue viver. E não é só as pessoas, não. Tem ambientes que também são tolos para nós. Tem ambientes que também não são pra gente. Não é pra gente poder estar. A gente não pode estar nesses ambientes. Então a terceira coisa que você precisa colocar no seu coração eu preciso abandonar algumas pessoas e alguns ambientes. Antes de falar o quarto ponto, deixa eu lembrar do meu livro. Gente, se você não garantir esse livro, hoje pela manhã, no dia que eu tô gravando aqui, é uma segunda-feira, eu estou fechando já o local onde a gente vai fazer o lançamento, o primeiro lançamento em Balneário Camboriú. Ok? Eu vou fazer o lançamento em diversos lugares, em diversos estados. Aliás, se você quer ter o lançamento do nosso primeiro livro, seja relevante, uma mensagem totalmente cristocêntrica para você construir com base naquilo que Deus quer para você. São 7 pilares para você impactar a sua geração e construir relevância. Você entra em contato comigo, coloca aqui abaixo, mas a gente vai estar fazendo o primeiro lançamento em Balneário Camboriú, em um lugar incrível, estou confirmando os detalhes, se Deus quiser vai dar certo. E eu vou fazer nessa região aqui alguns lançamentos. E fora também do estado de Santa Catarina. Esse livro aqui está no pré-lançamento. Se você quer garantir, você vai apertar no link aqui abaixo da bio.
Aí você garante, ok? Você vai receber direto na sua casa, independente de onde você esteja. E se você conseguir estar em um dos nossos lançamentos, é melhor ainda, ok? Então garanta o seu exemplar, não perca essa oportunidade, que a gente tem uma comunidade como bônus, que você vai fazer parte de um grupo seleto, Comunidade Relevantes. É incrível fazer parte desse projeto, onde a gente vai ter ativações, a gente vai caminhar junto, vai discipular você mais de perto, treinar você mais de perto. Então garanta o seu exemplar, é só você apertar no link aqui abaixo. Retornando então, o quarto ponto, coloca aí no seu coração, anota aí também na sua Bíblia, no seu caderno, em algum lugar, anota aí. Coloca assim, ó, eu preciso, para ter certeza que estou no caminho certo, aceitar repreensões. Você precisa aceitar repreensão. Pessoas que não querem ser repreendidas, pessoas que não querem ouvir que estão erradas, pessoas que não querem ouvir que não é momento, pessoas que só querem ser apoiadas, bajuladas, não estão no caminho do propósito de Deus para elas. A Bíblia diz que Deus exorta a todos aqueles que Ele toma como filho. A Bíblia diz que para sermos discipulados, cuidados por Deus, Ele, bate nos seus filhos. Por quê? Porque essa é a repreensão dele. Ele faz isso não é por maldade, é para que a gente não seja condenado com o mundo. É para que Ele nos limpe. É para que, presta atenção, a maior parte das coisas que a gente pensa ser boa, no começo é maravilhosa, mas e o final? Vai falar que você não tomou muitas decisões. No começo era incrível e no final você viu o que eu fui fazer da minha vida. Veja, com Deus não tem esse problema. Sabe por quê? Porque Ele já viu o nosso futuro. Com Deus não tem esse problema. Sabe por quê? Porque Ele já conhece o nosso futuro. Gente, já percebeu que todas as vezes eu estou esquecendo de colocar água? A água tem que ser no início para ser mais rápido. Mas não tem problema. Então, Deus, Ele conhece todos os planos ao nosso respeito. Ele já viu o que você não viu. As pessoas que você caminha, que você não ouve as conversas quando você não está presente, Ele ouve. Por isso que às vezes Ele tira amizades de perto de você. Projetos que Ele falou, não vai para cima nesse projeto, faça outra coisa, porque Ele já viu qual é o final. Você consegue entender? Então Ele nunca quer te privar de ser feliz. Ele só quer que você faça de acordo com o plano dele. Por isso, de uma necessidade latente de sermos repreendidos. Não tem nada pior do que uma pessoa que não sabe ouvir, que não sabe baixar a cabeça quando está errada. Quando você está certo é uma coisa. Quando você tem certeza daquilo que Deus te falou é uma coisa. Quando você está errado, você não quer ouvir, acredite, você não está no caminho certo de Deus se você não aceita repreensão. Entenda uma coisa, quanto mais você cresce, quanto mais você amadurece, mais repreensão você tem que querer ouvir. Não é menos. O que nos ensinaram? Que tem que ouvir menos. Quando é criança, a gente está o tempo todo ouvindo, não coloca a mão na tomada, não pegue tal coisa, não faça tal coisa. Quando a gente vai crescendo, a gente vai ficando em um nível que a gente não quer ouvir mais. É o contrário, a gente tem que ouvir ainda mais. Por quê? Porque a repreensão não é para quem é imaturo apenas, a repreensão também é para quem é maduro. Você consegue entender? Então coloque no seu coração, a repreensão é necessária para aqueles que querem construir o futuro que Deus tem. Agora anota o quinto e último ponto de hoje. Acatar instruções. Anota aí o quinto ponto. Acatar instruções. Se você não consegue acatar instruções, você não vai conseguir estar na direção certa do propósito de Deus. Sabe por quê? Porque pessoas Deus vai usar para poder te repreender. Outras pessoas Deus vai te usar para também te instruir. A repreensão tem a ver com aspectos negativos, a instrução com aspectos positivos. A repreensão é assim, para de fazer isso. A instrução é assim, começa a fazer isso. Pode vir da mesma pessoa? Até pode, mas Deus costuma usar pessoas também diferentes para poder fazer isso. Então você precisa saber acatar instruções. Coisas que você não queria fazer, a pessoa vai falar, faça isso. É uma instrução de Deus para você. Você acha que Noé queria construir uma arca, passando 100 anos, ouvindo zombaria de muitas pessoas, ele falando que vai chover? Até aquele dia nunca tinha chovido. Toda a terra era úmida, porque vinha de baixo para cima. Um vapor para poder cuidar da terra.
Nunca tinha chovido de cima para baixo. Aí ele passou 100 anos construindo uma arca. Ouvindo o que das pessoas? O que você acreditava que as pessoas falavam para ele? Cara, já faz 50 anos, você está falando aí, você está construindo esse negócio aí. O que você acha que ele ouvia das pessoas? Sabe por que ele construiu? Porque ele ouviu uma instrução. Vou de novo. Sabe por que ele construiu? Porque ele ouviu uma instrução. Deus falou com ele, faça. Porque se você fizer, você e toda a sua casa será salva. Esse é o poder da instrução. A instrução te blinda, a instrução te guarda, a instrução te protege. Então, se você não consegue ouvir instruções, sempre você acha que você já sabe de tudo, sempre você pensa que você já está no caminho certo, essa é a receita de bolo para você falhar. E veja, tudo que eu estou te falando está em Provérbios 9, tá? Por exemplo, sobre a questão da repreensão, está no verso de número 8. Lê o 8 comigo. Não reproves o escarnecedor, para que ele não te odeie. Vê? Pessoas que são zombadoras, escarnecedoras, não gostam de repreensão. Porém, olha, repreende o homem sábio, e ele te amará. Ao verso 9, falando sobre as instruções. Dá instrução ao homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo, e ele aumentará em entendimento. Então veja, isso aqui não é opinião da minha cabeça não, isso aqui é Bíblia, isso aqui é texto. Para quê? Para que você cresça. Você pegou? Então eu quero te dar agora uma dica bônus para você poder crescer. E eu vou ser muito sincero, como eu gostaria de ter ouvido isso antes. Como eu gostaria de ter alguém que me falasse o que eu vou te falar agora. Por isso eu quero pedir, se atente muito ao que eu vou te falar, porque isso pode te livrar do caminho da destruição. Provérbios vai terminar dizendo sobre a mulher tola. Sabe quem é a mulher tola? Sabe quem é a mulher que está gritando em sua porta? Não é necessariamente uma mulher. Pode ser, mas não necessariamente. Pode ser pessoas que te tiram do propósito, pode ser distrações que você sabe que não é do plano de Deus para você, pode ser de tantas coisas que não tem a ver com a promessa de Deus para você. Pode ser um vídeo que você não deveria acessar, pode ser uma distração que você passa a vida e quando você olha para trás, você gastou mais tempo com a distração do que com a promessa de Deus, com o caminho da sabedoria. O que é a mulher sábia? Ou melhor, a mulher tola na sua vida? O que tem o poder de te tirar do caminho do propósito de Deus? O que tem o poder de distrair você ao ponto de você não construir o que Deus tem para você? Esta é a mulher tola na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa tomar cuidado com ela. Você precisa lutar contra ela com todas as suas forças. Porque ela não está brincando. Ela tem os lábios, como diz Provérbios, como mel. Mas o final é amargo. Ela parece ser a mulher perfeita quando você olha à primeira vista, que você sempre pediu para Deus. E depois, ela acaba com os seus sonhos. Então, eu preciso te perguntar, qual é a mulher tola na sua vida que você tem que lutar contra? Que você tem que evitar a todo custo? Porque ela vai te fazer terminar em vergonha, destruído, fora do propósito de Deus, igual Sansão. Humilhado diante de todo mundo, de todos os seus inimigos. É isso que você quer para sua vida? Acredito que não, porque senão você nem estaria assistindo um vídeo de sabedoria. Mas eu preciso te alertar, cuide, porque ela tem esse poder. Pode ser um pecado, uma tentação, eu não sei. Você tem que dar nome para quem é ou o que é a mulher tola na sua vida. Você pegou isso aqui? Então anote as 3 perguntas aí para a gente poder encerrar com chave de ouro. Anote aí. Primeira pergunta. O que eu quero para o meu futuro? O que eu quero para o meu futuro? Porque é isso que vai falar se você está no caminho certo ou não. Como eu vou saber se você está no caminho certo? Como você vai saber se você está no caminho certo se você não sabe aquilo que você quer?
Eu já tirei da sua cabeça que não tem essa ideia de ficar, eu vou esperar a confirmação. Porque eu tenho medo de decidir com base naquilo que Deus não quer. Não. Decida, consagre a Deus, entregue a Ele e vai para cima. É assim que funciona a vida. Se tiver errado, Deus te corrige. Liste 3 das coisas que você mais quer na sua vida. Eu quero ser um pregador. Eu quero ser um grande empresário. Eu quero ser um autor de livros dos mais vendidos, um best-seller. Anota. Anotou? Agora você vai responder a segunda pergunta. Anota aí. O que eu tenho que abandonar, pessoas, ambientes ou coisas, para mim evitar o caminho que Deus não tem para mim? Anote. Isso vai te dar clareza do que você precisa tirar hoje da sua vida. E você não vai decidir isso para amanhã, você vai decidir isso para agora, para hoje. E terceira e última pergunta. Qual pode ser a mulher tola na sua vida que tem o poder de destruir seu futuro? Qual pode ser a mulher tola que tem o poder de te tirar do propósito de Deus e destruir a sua vida? Anotou? Escreva. Tudo que você sabe que te incomoda, que não é... Você sabe que Deus já te incomodou profundamente sobre isso. Deus já falou com você, isso não é para você. Anota, toma nota. Coloque no seu coração, na tábua do seu coração. Para quê? Para que você possa ter certeza de que isso jamais vai te capturar, te roubar do plano de Deus. Gostou do episódio de hoje? Eu estou muito feliz com todos esses episódios. O cafezinho está terminando aqui de ser passado. Eu quero te incentivar muito a você se inscrever no canal, a curtir, a comentar. É muito importante que você faça isso, isso estimula, porque a gente sabe que está falando com você, que você está sendo edificado. E eu quero te incentivar a 2 coisas finais. Primeiro, poste e me marque, para mim poder saber como tem sido a sua experiência. Coloca um comentário nesse post, lá no Stories, para mim saber como tem sido para você. E compartilhe esse link. A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. Quando você compartilha o link desse, uma palavra aqui pode mudar a vida da pessoa, ela pode aceitar Jesus, ela pode se encontrar em Jesus e certamente você vai ser mais sábio por isso. Então pega esse link, manda no grupo da família, manda para o seu amigo, manda para alguém que você conhece, que você imagina que precisa dessa mensagem. E não deixa de comentar aqui abaixo também um pouquinho sobre como tem sido para você esses episódios. Fechado? Então, muito obrigado pelo seu tempo. Até o próximo Café com Sabedoria. Tamo junto. Você queria ver isso aqui, né? Por isso que você ficou até agora. Aí, ó. Olha o café clarinho. Eu vou provar aqui no finalzinho do episódio, porque eu nunca provei esse daqui, hein? O cheiro tá legal. Diferente, hein? Gostei. Moca, anota a gente. Anota a gente. Aproveita que nós estamos no começo. Tá bem facinho. Tô facinho. Vai lá, Moca. Manda uma mensagenzinha. Vamos fazer essa parceria? Tá aprovado.